Longos dias e belas noites, Sai. Eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa. Sobrecapa especial hoje. A gente vai falar de Westworld, a nova série da HBO, e vai falar um pouco da Torre Negra, a obra máxima, a Uber obra do Stephen King, né? Então, para dar um pouco de referência, essa primeira parte do vídeo sem spoilers, só para vocês saberem do que se trata. Westworld é uma série que tem como produtor executivo o J.J. Abrams. Ela é escrita pelo Jonathan Nolan e pela Lisa Joy, dirigido, a maioria dos episódios dirigido, pelo menos até agora, pelo Jonathan Nolan. Uma mega série da HBO, ela vem aí para meio que tentar tapar o buraco do Game of Thrones, que vai acabar em breve. Não tem nada a ver com Game of Thrones, mas é uma grande série, muito bem produzida. Tem um time de atores incríveis, tem James Marsden, tem Anthony Hopkins, tem o Ed Harris, até o Rodrigo Santoro está no meio do elenco. É incrível, incrível. A gente está gostando bastante da série. E é uma série que se passa no Velho Oeste americano, tá? Ela não é exatamente o Velho Oeste, para quem ainda não assistiu. É um mundo no futuro, né? Um mundo como o nosso, se passa no futuro, e foi desenvolvido um parque temático, tá? E todas essas ideias, elas não vieram do nada. Elas se baseiam num filme homônimo de 73, escrito e dirigido pelo Michael Crichton. Michael Crichton do Parque dos Dinossauros, Jurassic World, do O Mundo Perdido. Todo mundo conhece bem Michael Crichton. A série deriva do filme, então não tem tanta coisa a ver, é só o tema principal que é derivado do livro, tá? E falar também da Torre Negra. Para quem não conhece a obra do Stephen King, a Torre Negra, na verdade, dentro de tudo que o Stephen King escreveu, ele é um escritor muito prolífico, né? Então, dentro de tudo que ele escreveu, ele decidiu que ele queria fazer O Senhor dos Anéis dele, né? Um livro que abrangesse um universo completo, uma obra completa, e ele escreveu a Torre Negra, tá? Ele começou a Torre Negra em 78, publicou o primeiro livro que chama O Pistoleiro em 82, e de lá para cá ele terminou essa obra em 2007, se não me engano, 2005, 2007, com o 7º livro da série, e recentemente, em 2014, ele lançou O Vento pela Fechadura, ou 2011, a gente depois confere as datas para colocar para vocês, e ele voltou contando uma história que se encaixa no meio do 4º e do 5º livro, tá? A Torre Negra também se passa num mundo futurístico, mas diferente da obra de Westworld, que é feito um parque temático com o tema de Velho Oeste. Na obra do Stephen King, o mundo avançou. Você percebe na obra da Torre Negra que o pistoleiro está lá e eles vivem num mundo meio de Velho Oeste, mas é um mundo que é no futuro do futuro, um futuro tecnológico, avançou, chegou a um ponto, houve uma catástrofe ali, que a gente não sabe bem o que foi, e aí o mundo se desenvolveu novamente, mas de uma forma um pouco mais menos avançada, mais orgânica e que lembra muito o Velho Oeste americano. Então, a gente tem essas duas obras. Essa é a parte sem spoilers, só para dar um preâmbulo e dizer mais ou menos do que se tratam as obras, tá? E a gente vai, hoje, o vídeo vai falar sobre a nossa querida teoria desenvolvida pelo Sobrecapa. A gente estava sem nada para fazer e a gente viu que as duas coisas estão muito ligadas e a gente vai começar a dizer para vocês o porquê que elas estão ligadas. Se liga aí, que tem muita coisa, é divertido. Antes que mais alguém fale alguma coisa, alerta de spoiler. Se você não viu a série, se você não leu os livros, para o vídeo por aqui, porque a gente vai falar do roteiro, do enredo dos livros do Stephen King, a gente vai falar do final do livro, tá? Porque isso daí é prova máxima da nossa teoria, tá? Se você não viu a série, não quer nenhum spoiler da série, para o vídeo por aqui. Se você for continuar, bem-vindo ao mundo da Torre Negra e que o K proteja todos nós. Bom, a gente vai começar dizendo, antes de mais nada, para todo mundo que está aí de plantão e já vai falar, nossa, mas que absurdo, as duas séries não tem nada a ver, a série de livros, a série da Marvel de quadrinhos e Westworld não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, mais ou menos, tá? Quando o Michael Crichton fez o filme em 73, Stephen King já declarou que ele se inspirou em algumas coisas, que ele colocou alguns elementos do Westworld original na série da Torre Negra. Começa que o principal vilão do filme original era um cara chamado Pistoleiro. Era um parque temático, na verdade o mundo de Westworld do Michael Crichton tinha
Um dos parques era na Idade Média, se não me engano, um dos parques era, não vou me lembrar agora, e o outro era, de fato, o Westworld, que era o mundo do faroeste americano. E o robô que fica maluco e tenta matar todo mundo era um cara chamado o Pistoleiro, tá? Começa a primeira relação aí, e obviamente que isso é só uma referência, isso não é prova de absolutamente nada. O livro do Stephen King começa. O Homem de Preto ia pelo deserto e o Pistoleiro ia atrás dele, né? O Homem de Preto fugia pelo deserto, na tradução brasileira, e o Pistoleiro ia atrás dele. Então, Roland Deschênes, que é o personagem principal, ele é conhecido por muito tempo dentro do primeiro livro como o Pistoleiro, que aliás é o título do primeiro livro, né? O Pistoleiro é o primeiro livro da série da Torre Negra. E tem outras referências que Stephen King faz a Westworld, mais como de fato uma homenagem, uma referência, e tá tudo bem. A série atual tem várias referências à Torre Negra, tá? Logo no segundo episódio, a gente vê o personagem do Anthony Hopkins, o Ford, ele mostra uma torre, é uma torre de igreja, e é uma torre toda feita em metal negro. É uma pequena referência a uma torre negra, mas é uma referência. Ah, não é o bastante? Ok. O personagem, um dos grandes criadores do parque, que é o a gente acha, ex-sócio, não sei. O cara que morreu, mas que criou todo aquele parque em Westworld, o nome dele é Arnold. Se você rearranjar as letras de Arnold, a gente tem Holland. Então, Holland e Arnold são anagramas, é só você rearranjar as letras, você tem os dois nomes. É uma outra pequena referência. Quando um dos anfitriões fica maluco e ele sai, na cabana dele o que a gente tem, ele faz umas esculturas, ele esculpe umas figuras em madeira. A menina do controle, ela chega na barraquinha dele, vê as esculturas e ela pega duas na mão. Uma delas é a tartaruga, a outra é o urso. E quem leu a Torre Negra sabe que dentro de todos os portais da Torre Negra, os eixos, você tem os guardiões do eixo, e os dois mais importantes são o urso e a tartaruga. Então, são pequenas referências que a série da Torre Negra ganhou em Westworld, são referências que foram sendo colocadas justamente porque os criadores da série admiram o trabalho de Stephen King, eles já deram entrevistas falando justamente que eles admiram o trabalho de Stephen King e a Torre Negra foi uma das inspirações para essa nova versão da Torre Negra. Outra coisa, de Westworld. O personagem principal, um dos antagonistas, que a gente ainda não está definido qual é o papel dele na série, o personagem do Ed Harris, é o Homem de Preto. Então, a gente tem o Pistoleiro de Westworld virou um personagem na Torre Negra, e a Torre Negra tinha o Pistoleiro e o Homem de Preto que se antagonizam, e agora o Homem de Preto aparece na série nova. São referências, é um material que vai se autorreferenciando e tudo bem. Então o objetivo aqui não é falar, é uma teoria, é só se divertir, galera, tá? É uma teoria que a gente não tinha nada para fazer, a gente estava muito feliz e contente, achando a série muito legal, e particularmente eu sou muito fã da obra do Stephen King, então a gente vai fazer e vai provar para vocês uma coisa absurda. E a coisa mais absurda é, Roland Deschênes é um anfitrião de Westworld. E se você quer saber por quê, fica ligado que agora a gente vai começar a explicar. Bom, para a gente começar a entender a teoria, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é os três universos de Westworld de 73, Westworld agora de 2016 e a Torre Negra são todos uma coisa só, é só um universo, tudo se passa no mesmo universo. Tá? E as evidências começam já lá no Westworld de 73, do Michael Crichton. Em 73 você tem um parque temático que é controlado pela Delos Corporation, que é a grande empresa por trás de 3 parques temáticos. Na verdade é um parque temático com 3 áreas. Um deles é o Westworld, que é o mundo de Velho Oeste, o outro é o Império Romano e o terceiro, mundo medieval. O filme aborda a parte do mundo Westworld, né, o mundo do Velho Oeste, e você acompanha durante o filme 2 pessoas que vão visitar o Velho Oeste, e você tem o Yul Brynner fazendo o papel do pistoleiro. Durante o filme o que você vê é que todos os robôs acabam tendo uma falha na programação e eles começam a atacar os visitantes. Então todos os anfitriões
Eles ficam meio malucos ali e começam a atacar. A gente não vê muito bem como a Delos lida com isso. A única coisa que você vê são funcionários fugindo, eles não sabem muito bem como lidar com isso. Os dois personagens principais, um deles acaba morrendo, outro vai fugindo do pistoleiro que está perseguindo ele, que é interpretado pelo Richard Benjamin, tá? O outro personagem principal que morre é interpretado pelo James Brolin, que é o pai do Josh Brolin. Lá pelas tantas, o personagem do Richard Benjamin vai lá e joga ácido no pistoleiro. O pistoleiro fica com a visão de calor. Ele consegue enxergar só pela assinatura de calor. E por fim, o Richard Benjamin taca fogo no pistoleiro. O pistoleiro fica desativado ali. Ele ainda consegue funcionar um pouco e depois ele entra em colapso e para. Esse filme teve uma continuação em 76, que é o Future World, e na continuação, a Delos tem mais um parque, que é o Mundo do Futuro. E essas são as primeiras evidências que a gente tem de que as coisas estão conectadas, tá? Em Westworld de 2016, a gente vê em uma das cenas que eles descem ao andar mais profundo da corporação ali, Westworld, do mundo de Westworld, você vê um dos logos da Delos. É uma coisa decadente, é um piso decadente, é onde estão todos os robôs que foram desativados. Qual é a grande evidência nessa parte? O que a gente consegue inferir é que Westworld de 73 é o início das coisas, é o início da Delos. A gente em algum lugar deve ter o Ford e o Arnold por ali programando os robôs. Eles já estão na corporação, eles já estão desde esse começo, eles são os grandes criadores por trás de todo esse parque temático. E a evidência é que a gente, em uma das cenas, vê justamente o pistoleiro num dos cantos desativado. Você vê que a silhueta do pistoleiro é a mesma do pistoleiro de 73. É uma continuidade. A Delos deve ter crescido a ponto de fazer de Westworld uma empresa independente e o parque temático de Westworld foi reformulado. Eles decomissionaram todos os robôs, os anfitriões originais. Eles agora têm uma programação melhor, mais sofisticada, mas os robôs antigos, como a gente viu em alguns episódios, o Ford mesmo segurou uns 4 ou 5 anfitriões dessa época do Westworld antigo. Eles ainda estão ativos desde aquela época. O pistoleiro não morreu, ele ficou desativado. Ele deve ter sido reativado em algum momento, mas como ele estava com falhas, ele está ali, no porão, desativado, mas ele ainda está funcionando. Ele está desativado, mas consertaram ele, tudo bonitinho e desativaram. Beleza. Isso é importante por quê? Porque esse pistoleiro, primeira grande revelação, se você pegar as descrições do Stephen King a respeito de Roland Deschain, você tem fisicamente, o pistoleiro ele se assemelha demais com o Roland. A gente não sabe qual é o background, a história do pistoleiro no Westworld, porque ele simplesmente chega na cena dele, entra no salão e começa a arrumar encrenca com os caras que estão ali. O Roland, no livro, se a gente pegar o primeiro capítulo do pistoleiro, ele vai para a cidade de Tu e ele sai arrumando encrenca por pouca coisa, porque ele está numa missão de encontrar a Torre Negra. Ele quer ir atrás da Torre Negra de todo jeito. A gente no começo não sabe muito bem porquê. Então a primeira coisa é, o pistoleiro de Westworld provavelmente é o pistoleiro que a gente conhece dos livros de Stephen King. Outro ponto importante para a gente estabelecer que os universos são correlatos, tá? Você tem um período de tempo menos avançado no filme de 73, então as coisas começaram a ser feitas. Na série de 2016 de Westworld a gente tem as coisas mais avançadas, o tempo passou mais um pouco, e elas estão rumando para uma consciência dos robôs. Novamente os robôs estão adquirindo consciência e eles estão mais parecidos com seres humanos. O mundo da Torre Negra ele se passa num futuro muito distante, onde o ápice tecnológico aconteceu e por algum motivo houve um declínio muito grande dessa tecnologia. E a sociedade se reorganizou e quando a gente começa a acompanhar o Roland, muito tempo se passou. Ou será que não? Passaram-se alguns anos do declínio tecnológico e a gente tem anfitriões que tomaram consciência e simplesmente dominaram o mundo, alguns deles sabendo que são anfitriões e que são máquinas, na verdade, na pele de seres humanos, outros sem saberem. Eles têm simplesmente os sonhos que fazem eles lembrarem da rotina, de repente eles tomam uma consciência e despertam para um mundo que foi já dominado por
humanoides que são máquinas e seres humanos que não sabem controlar as máquinas e seres humanos que controlam as máquinas. Então você tem um período de tempo aí no futuro da série da HBO em que o mundo decaiu, o controle humano de fato decaiu e na verdade o mundo agora está povoado por robôs que acham que são seres humanos, alguns poucos conscientes da sua própria condição e alguns poucos seres humanos que sobraram, alguns que nem sabem o que veio antes e outros que ainda têm alguma memória. Um exemplo que pode comprovar essa teoria é se a gente notar a forma como Ford lida com os robôs. Ele simplesmente, através de alguns gestos, ele consegue paralisar toda a ação dos robôs, paralisar o cenário. Tem a cena do deserto em que ele paralisa a cobra. Tem várias cenas em que o Ford demonstra a habilidade dele de, com pequenos comandos, gestos e palavras, ele consegue determinar toda a ação dos anfitriões. E isso é importante porque, durante a série toda da Torre Negra, muitas vezes a gente tem a menção à magia. E você tem alguns espíritos ou algumas pessoas que controlam, de alguma forma meio mágica, as situações, inclusive as pessoas, e enfeitiçam. E aí vem a primeira pergunta: não seriam essas pessoas, as ditas mágicas, os magos, não seriam na verdade alguns técnicos da Delos que têm consciência e sabem quais as palavras certas para você controlar os robôs, os anfitriões, que agora não sabem nem que eles são robôs? Essa é a primeira questão. Então, primeiro fato, os magos e toda a magia que existe no mundo médio da Torre Negra, na verdade são antigos técnicos ou pessoas que são descendentes de técnicos e controladores da Delos que sabem os códigos e as palavras e os gestos para dominar os anfitriões que agora estão no mundo à solta. Outra coisa, são os portais abertos que de repente o Holland chega e vê um portal que leva para Nova York. E de repente você tem um outro portal que leva para uma outra situação no tempo. Será que não são, na verdade, portais? Se você olhar em um dos episódios de Westworld, eles estão, de repente, dentro do centro de recepções, né, da recepção de Westworld. Os visitantes estão entrando num lugar totalmente tecnológico e, de repente, eles chegam em uma porta. Quando ele cruza aquela porta, ele está dentro do salão. E é simplesmente uma porta e, a partir dali, o cenário muda. Será que as portas que o Holland vê não são simplesmente mudanças de cenário? Ainda mais se você considerar que o mundo médio, na verdade, é um futuro do mundo de Westworld. Será que elas não são simplesmente uma mudança de cenário? Ele olha para um lado, é como se a porta não existisse, mas olhando de outro, a porta está ali. Existem formas de você fazer isso, principalmente com a tecnologia, a desenvolvimento da tecnologia, e se você já tem o mundo que é o Império Romano, você tem o mundo futuro, você tem o mundo que é o mundo medieval, o mundo velho oeste, o que impediria uma sociedade no futuro de ter um mundo que fosse Nova York na década de 80 ou Nova York na década de 50, que são os pontos onde o Holland entra para fazer, né, para sacar os três, para sacar os companheiros de catete. O que faria dos companheiros de catete o Ed e a Detta Walker, e faria o Jake Chambers também, todos eles anfitriões do mundo da Delos, do mundo de Westworld, principalmente se a gente levar em consideração que o Holland consegue visitar mais de uma vez o mesmo acontecimento. Então, os personagens ali, de uma certa forma, eles estão também num loop. Eles estão seguindo a mesma programação e você consegue interferir o fato, por exemplo, do Jake ter sido empurrado na frente de um carro e isso ter sido impedido num outro loop. Qual é a prova maior de que eles são anfitriões, se não essa? O fato de eles estarem num loop infinito e contínuo e eles só mudarem esse loop quando eles têm a interferência de algum visitante. Ou, no caso, de algum outro anfitrião que tomou consciência ou não. Ele simplesmente saiu do loop e tomou consciência. Na série mesmo, a gente comentou, a gente tem a menção dos totens do urso e da tartaruga e tudo mais. Então, a própria série está ajudando a gente a ter mais elementos de confirmação dessas coisas. Então, será que o Homem de Preto é o Randall Flagg? É o Martin Broadcloak? Poderia até ser. A gente acha que
Talvez, vamos ver como é que ele desenrola na série, mas de repente ele é justamente um grande desafeto do Holland. Mas a prova final, a gente já vai pular para ela porque o vídeo já tá bem longo e a gente não quer fazer um vídeo de 2 horas falando sobre a teoria. A gente vai então pro final de tudo. Se você leu A Torre Negra, o final de tudo é que finalmente Holland chega à Torre Negra. E à medida que ele vai subindo a Torre Negra, ele vai vendo repetições e repetições e salas onde ele vê trechos da vida dele. O que seria a Torre Negra? Seria uma torre de controle? Seria um último reduto da Delos que ainda tem algum controle sobre todo esse mundo temático que foi desenvolvido? E, no final de tudo, quando ele chega e ele se encontra de volta no deserto, e dessa vez ele tem a trombeta de Arthur Elde, ele começa a viver tudo aquilo de novo, o que, para mim, é prova cabal de que ele está vivendo um loop. Como a gente viu a Dolores fazer inúmeras vezes, Holland volta ao começo do livro e ele já viveu isso não sei quantas 1000 vezes, a gente não tem como saber, mas a gente sabe que dessa vez ele vai viver um loop diferente e o final talvez seja outro. Mas é prova máxima de que ele está vivendo um loop e, portanto, ele é um anfitrião. E, na verdade, todo o domínio da Delos continua de alguma forma. As coisas expandiram de uma forma gigantesca, o mundo saiu de controle, talvez você não tenha mais visitantes vindo ao parque, o mundo está todo decadente, mas tudo aquilo que acontece talvez seja só uma linha narrativa já pré-estabelecida, desde que Holland era só um anfitrião chamado O Pistoleiro, em 1973, no filme que o Michael Crichton escreveu. Então, na verdade, Holland é o pistoleiro do filme original, ele tá na série e a gente vai ver o final disso, talvez nos filmes que vão estrear mais pra frente da Torre Negra. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá aquele like, comente o que você achou. Se você tem alguma coisa que contribua com a teoria, que comprove ainda mais a teoria, deixa nos comentários. Se você tem alguma coisa que diz, não, isso comprova que a sua teoria é furada, também deixa nos comentários. Não se esqueça, galera, é só por diversão, é só um exercício. J.J. Abrams, se você estiver vendo isso daí, vocês estão mandando muito bem na série. Stephen King, muito fã do seu trabalho, cara, se você estiver vendo isso daí, Roland Deschain é um herói, eu não quero dizer que ele é menos por ser um anfitrião. E é isso aí, deixa seu like, curta, comenta e compartilha. Não deixa de assinar o canal que vem muita coisa por aí. Valeu!